Um grupo de brasileiros composto de cientistas, jornalistas, professores, sindicalistas, políticos, lideranças da sociedade civil e entidades divulga uma carta com um pedido dirigido ao presidente Lula de concessão de asilo político ao jornalista Julian Assange, o qual está preso na Inglaterra. Julian Assange é um jornalista australiano, fundador do site Wikileaks, que em 2010 ganhou atenção internacional quando o site publicou uma série de documentos sigilosos do governo dos Estados Unidos. Esses documentos revelaram que a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos espionou à época líderes mundiais como o premier de Israel, Benjamin Netanyahu, o ex-primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, a chanceler alemã Angela Merkel, a presidenta do Brasil, Dilma Rousseff, entre muitos outros. Entre os vazamentos estavam também dados sobre o ataque aéreo dos Estados Unidos sobre Bagdá em 12 de julho de 2007, o registro de guerra do Afeganistão e também do Iraque. Após os vazamentos de 2010, autoridades dos Estados Unidos começaram uma investigação criminal sobre o Wikileaks e pediu apoio às nações aliadas pelo mundo para a captura de Julian Assange e extradição para os Estados Unidos. Naquele país, Assange é acusado de 18 crimes, podendo pegar uma pena de até 175 anos de prisão por ter divulgado registros militares e documentos diplomáticos confidenciais dos Estados Unidos. Entre os anos de 2012 a 2019, Assange viveu exilado na Embaixada do Equador em Londres. Recentemente, o presidente Lula criticou de público a prisão do jornalista Julian Assange. Na ocasião, Lula afirmou, abre aspas, é uma vergonha que um jornalista que denunciou as falcatruas de um Estado contra outro esteja preso, condenado a morrer em uma cadeia, fecha aspas. No Brasil, um grupo formado por cientistas, jornalistas, professores, sindicalistas e ex-ministros de Estados lançaram uma carta a ser entregue ao presidente Lula pedindo que o governo brasileiro conceda asilo político a Assange. O documento conta com mais de 3.000 assinaturas. Dentre os signatários estão o fotógrafo Sebastião Salgado, o jornalista Juca Kfouri, os pesquisadores da Fiocruz Renato Cordeiro e Álvaro Nascimento, os ex-ministros José Gomes Temporão, da Saúde, Sérgio Machado Rezende, da Ciência e Tecnologia, Ana de Holanda, da Cultura, a deputada federal Jandira Fegali, do PCdoB, o neurocientista Siddhartha Ribeiro e o Dergá Ângelo, do Instituto Zuzu Ângelo, e os professores Renato Janine Ribeiro, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e Rosana Onoco Campos, presidente da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Acompanhe a íntegra da carta ao presidente Lula pelo asilo político de Assange no Brasil. Abre aspas. Excelentíssimo senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nós, abaixo assinados, cientistas, jornalistas, professores, sindicalistas, lideranças da sociedade civil e entidades, vimos solicitar respeitosamente seu apoio, providências legais e diplomática no sentido do Brasil conceder, da forma a mais ágil possível, asilo político ao jornalista Julian Assange, hoje preso no Reino Unido. Diante dos fatos recentemente envolvendo a extradição para os Estados Unidos, onde Assange poderá ser condenado a até 175 anos de prisão por revelar fatos verdadeiros a respeito daquele país, um conjunto de profissionais, lideranças da sociedade civil e entidades iniciaram um movimento via redes sociais visando construir uma saída humanitária para o caso, hoje acompanhado de perto por toda a comunidade internacional. Vale ressaltar que Assange ficou exilado na Embaixada do Equador em Londres por 7 anos e depois de preso está há outros 4 anos numa penitenciária, totalizando 11 anos sem liberdade. Concretamente, propomos que Vossa Excelência promova um esforço internacional junto a outros países, a começar pelos do BRIC e do G20, com vistas a obter a aceitação deste asilo político por parte do governo inglês. Na mesma linha da iniciativa do presidente Obrador, do México, em 2022, que fez pedido semelhante ao governo estadunidense. O governo brasileiro o faria diretamente ao Reino Unido, apoiado por personalidades mundialmente reconhecidas como o Papa Francisco, o ator Leonardo DiCaprio, a cantora Anitta, o Nobel da Paz Adolfo Pérez Esquivel, o compositor e escritor Chico Buarque de Holanda, jornalistas ganhadores do Prêmio Pulitzer, como Seymour Hersh e outros. Acreditamos que, independente do resultado, este esforço vigoroso em defesa de Assange contribuirá para marcar ainda mais a posição humanitária e progressista do governo brasileiro no mundo, como tem sido a nossa marca
desde 1º de janeiro de 2023. Certos de que a sensibilidade política, o senso de justiça e o humanismo que sempre marcaram sua atuação irá influenciar na sua decisão em relação a assunto de tamanha gravidade. Nos despedimos atenciosamente. Fecha aspas.